Então, nono ano, agora nós vamos para os exercícios. Então, hoje nós vamos fazer toda a unidade 3, que vai da página 181 a 188, tá? Então, vamos lá. Na página 181, vocês estão vendo aí que vocês têm 6 pontos aí, tá? E o que vocês vão fazer? Relacionar essas frases com as placas, ok? Então, presta atenção, vocês têm 6 pontinhos aí, então lê, vê o que significa e relaciona com as placas que estão aí, tá? Depois, na página 182, lá em cima, vocês vão ligar as placas no seu significado, ok? Então, olha aí o que cada placa está querendo dizer. E aí está mostrando para vocês o uso de must e mustn't. Então, presta atenção. O must, obrigação e dedução. O mustn't, quando é proibição, tá bom? Então, aí já até está falando, ó. We use for obligation. Então, o que a gente usa para obrigação? Must. Então, é o primeiro espaço que vocês vão completar. E prohibitions, para proibição, mustn't. Então, é isso que vocês vão completar aí embaixo, tá? Depois, na página, aí embaixo, vocês têm 4 plaquinhas. E vocês vão fazer frases com essas plaquinhas aí, usando esses verbos que estão aí, tá? Como aí você já está vendo que todas as placas são cruzadas, é porque é proibição. Então, vai ter que usar na forma negativa, tá? Então, o que vem aí? Primeiro vem o sujeito, né? Igual a gente faz. Quem que é o sujeito? Aí, no caso, vamos colocar o sujeito you. Depois vem o mustn't. Depois vem o verbo. Aí vai ser um desses verbos que estão aí. E depois o complemento. Porque aí você tem que dizer aí, né? Complementar a frase. Por exemplo, se você está falando aí que você não deve tirar fotos, como é que vai ser? E o mustn't, aí vai vir o verbo take, que é tirar. Tirar o quê? Fotos. Então, presta atenção que tem verbo aí que vai precisar de complemento, tá bom? Não basta só colocar o sujeito, o auxiliar e o verbo. Às vezes precisa de um complemento aí para a frase ficar completa, tá? Mas é esse jeito que vocês vão montar essa frase aí, tá bom? Depois, na página 183, vocês têm um texto. E aí embaixo, vocês têm um quadrinho com algumas palavras. E o que vocês vão fazer com essas palavras aí? Vocês vão completar as frases. Então, começa aqui na página, no final da página 183 e termina lá em cima na página 184, tá? Depois, aqui vocês têm um listening, nessa atividade aí do meio. Rules in your school. Você tem um listening. Aqui, eu vou mandar a foto do áudio 2. Então, vocês vão receber uma foto, né, tá? Para vocês lerem lá o textozinho, né? Na verdade, é um diálogo. Para vocês lerem esse diálogo. E aí, vocês vão completar essas frases aqui. Ou vai usar have ou has to. Lembrando que has é só quando é terceira pessoa do singular. E don't ou doesn't have to. Então, lembrando também que o doesn't é terceira pessoa do singular. As outras eu uso don't, tá? Então, vai ser ou have to ou has to, ou don't have to ou doesn't have to, tá bom? Então, presta atenção aí na foto do áudio que vocês vão receber, tá? Depois, aí embaixo é o seguinte, aí nós já vamos fazer frases, tá? Ó, what do you have to do or don't have to do in your English class? O que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então, aí, no caso, o sujeito da frase vai ser I, tá? Porque tá falando de você mesmo, ok? Então, você vai olhar essas dicas que estão aqui. E aí, você vai ver se você vai usar, né, antes dessas dicas aqui, have to ou don't have to, tá? Então, se você deve ou não deve
fazer isso aqui na sua aula de inglês. Então, lembrando que o sujeito tem que começar com o sujeito. E o sujeito aí é I, que é você falando, como se fosse falando de você mesmo, tá? Se você deve fazer o que está escrito aí, vai usar o have to. Se não deve, have to. Aí depois repete o que está escrito aqui, tá bom? Depois na página 186, aí é o seguinte, vocês vão olhar essas situações que estão aqui. Welcome, then, use, então são essas situações aqui. E aí vocês vão, né, ler o que está escrito aqui na letra A, na letra B, na letra C, e aí você vai dizer o que você deve ou não deve fazer. Na verdade, o que a pessoa que está falando aqui, né? Por exemplo, Linda's friends are coming to visit her. A amiga da Linda está vindo para visitá-la. Então, o que a Linda deve fazer? Aí, você vai ver qual dessas situações você vai colocar. Mas aí você vai formar a frase usando must ou mustn't, ok? Must, se a pessoa deve fazer. Mustn't, se for proibido de fazer, tá? Então, quem vai ser o sujeito? Depende de quem está falando na frase. Se eu estou falando da Linda, eu vou usar she. Se eu estou falando do Léo, eu vou usar he, tá? Então, depois do sujeito vem must ou mustn't e depois uma dessas dicas que estão aqui nesse quadrinho, tá? Então, presta atenção na situação para ver qual é a dica que você vai usar, tá bom? Embaixo, agora é para usar o have to, né? Na verdade aqui, todas elas, vocês vão usar o have to e o don't have to na mesma frase, igual foi feito no exemplo aqui. Então, você vai dizer o que a pessoa tem que fazer e o que ela não tem, na mesma frase, tá? Então, só seguir o modelo que tem aí, tá? Então, na mesma frase você fala o que a pessoa tem e o que a pessoa não tem que fazer. Mas o que você vai dizer é de acordo com o que está aqui, tá? A dica é o que está dentro do parênteses, do quadrinho, tá bom? Então, presta atenção aqui. Primeiro, actors. O que tem aqui dentro desse quadrinho que os atores devem fazer? E o que tem aqui dentro desse quadrinho que os atores não devem fazer, tá? E assim você vai falando dos doctors, dos médicos, o policeman, os policiais, journalists, os jornalistas, secretaries, as secretárias e teachers, os professores, tá? Então vocês vão dizer o que eles devem e não devem fazer de acordo com as informações que tem aqui dentro desse quadro, tá bom? Depois, na página 187, vocês vão olhar essas rules que tem aí, essas regras, e vão escrever 5 frases usando must, mustn't, have to, don't have to e can e can't. Então, aí você, né, vai fazer a sua frase, mas olhando o que está aqui. Então, lembra, se você usar o must ou mustn't, vai ser obrigação ou proibição, tá? Se você for usar o have to ou don't have to, também vai ser obrigação, só que na negativa vai ser a falta de obrigação. E se você for usar o can ou can't, você está querendo dizer o que a pessoa pode ou não pode fazer, tá? Então aí já é no sentido de poder, no sentido de permissão, tá bom? Então, presta atenção aí no que tem aí dentro desse quadro, tá? Aí tem as regras e você vai dizer, vai formar a frase aí. As frases vão começar com you, tá? O sujeito dessa frase é you, porque é como se você estivesse falando para alguém, tá bom? A número 2 vai só completar com must ou mustn't, tá? A número 3 vai relacionar as frases. Então, presta atenção no começo e no final dela, ok? E aqui na 187 você tem um texto que começa na 187, termina na 188, e aí você na 188 vai marcar a resposta certa, de acordo com o texto, tá legal? Então, façam aí. Então, hoje a gente já encerra a unidade 3, porque ela está falando de tudo isso aqui que eu expliquei para vocês. Então, presta atenção, qual é o sentido que vocês vão formar
as frases aí, tá legal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Aí depois eu chamo vocês pra gente fazer a correção, ok? Bye, bye, meu ano!